Seja você mais uma vez bem-vindo ao Nossas Letras e Algo Mais. Nós estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina, iniciando um novo estudo, no segundo trimestre do ano de 2026, e tem um tema Crescendo em Relacionamento com Deus. Nós queremos que você permaneça conosco no estudo de hoje. E aqui com os meus grandíssimos irmãos, meu irmão Anderson, minha irmã Ruth, meus amigos, como é que vocês estão? Boa noite. Estamos lutando, né? Exatamente. Matando um leão cada dia e vencendo. É isso mesmo. Permanecendo firme, né? Permanecendo firme. Perseverante. Perseverante, é isso E mesmo. feliz por estar aqui, né? Mais uma vez. Ah, A vida é um dom de Deus. Estamos aqui. apesar da permissão nossa dele. correria é interessante. Quando a gente chega aqui para gravar, a gente... Não é isso? Exato. É com muito prazer Muito que a gente prazer, faz tudo isso. é verdade, é verdade. Para a gente dar início, eu queria que o Anderson... Com certeza. Orasse. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Vem, Senhor, iluminar as nossas mentes, fazer com que este conhecimento ele possa achar morada em nosso coração e se fazer prático nas nossas ações, no nosso dia a dia. Que os ouvintes também possam ter um encontro contigo através desse estudo. Te pedimos isso no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Eu vou pedir o Daniel pra gente... Daniel, é aquela capa que é essa daqui, ó, do estudo, né? Porque a gente está iniciando um novo trimestre. Aí eu vou só colocar a capa. Eu reforcei na lição passada. Segundo trimestre de 2026, crescendo em um relacionamento com Deus. Essa é a capa do nosso estudo da lição da Escola Sabatina dos adultos, né? E aí, quem desejar, obrigado, Daniel. Quem desejar adquirir, né, o estudo, você tem a oportunidade de entrar no site da Casa Publicadora Brasileira. Lá você pode adquirir a lição, lá tem a lição dos adultos, lição das crianças, várias faixas etárias, lição dos jovens. Se você quiser também, você pode baixar o aplicativo que é o 7Me. Eu vou pedir, viu, Ruth, para ver se o Nel reforça de novo, né, para o pessoal baixar o aplicativo, deixar o link, né, na descrição, tanto da Casa Publicadora quanto do aplicativo. O aplicativo ele disponibiliza a lição de forma gratuita. E aí é o convite que eu faço para que você esteja conosco, nos acompanhando no estudo desse trimestre, o estudo que se inicia. E se você também desejar, aos sábados, às 9 horas da manhã, né, 15 para as 9 horas, nas igrejas adventistas, você pode fazer parte de uma unidade de estudo de forma presencial. Então a gente está aqui fazendo esse estudo, mas todo sábado de manhã aqui a gente vai para a igreja e lá a gente tem a oportunidade de dividir esse alimento com os irmãos de forma presencial. Então esse é o nosso convite, que você nos acompanhe no estudo, e tem várias formas de você ter esse guia de estudo para você, digamos assim, ter diariamente esse contato com a palavra de Deus, né? Sempre eu gosto de, no início do novo estudo, trazer um pouco do que tem a introdução do trimestre, né? Eu não vou ler tudo, mas assim, algumas coisas eu destaquei, né? Que a própria autora da lição, ela escreveu que era o cerne do que ela deseja que seja passado para as pessoas durante o estudo desse trimestre. E aqui, alguns pontos que eu destaquei, diz assim, ó: crescer em um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus é a decisão mais importante da sua vida. Pode ser que, com o passar do tempo, sua visão do Senhor tenha se tornado distorcida ou confusa. Se isso aconteceu com você, este trimestre é um convite para reencontrar clareza e enxergar de novo quem Deus realmente é. E ela fala que você provavelmente sente que precisa renovar a sua vida devocional. É possível que esteja refletindo sobre outras áreas que afetam seu relacionamento com Deus. Orgulho e humildade, fé e conhecimento, pecado e obediência, arrependimento e perdão, como vencer as tribulações e adversidades e como ajudar outras pessoas em sua caminhada com o Senhor. O relacionamento com Deus é o mais importante que alguém pode ter.
Por quê? Porque tudo mais será impactado. Casamento, criação de filhos, quem tem filhos, as amizades, as decisões financeiras, o tempo livre, os sonhos e, acima de tudo, o destino eterno. E o desejo de Deus é de se relacionar com a humanidade. E esse desejo, ele abrange toda a Bíblia. E conta várias histórias bíblicas que falam sobre esse desejo de Deus. E é interessante que ela diz assim, ó, nossa corrida espiritual não é uma maratona e não uma corrida de curtas distâncias. Às vezes podemos parar de correr ou até mesmo dar de cara no chão. Isso acontece. É nessas horas o que mais importa é levantar-se e continuar. Precisamos permanecer no percurso, mesmo em meio às provações e dificuldades que inevitavelmente surgem no caminho. Não estamos sozinhos nessa vida. E no final ela diz assim, que eu achei interessante também, que o Espírito Santo não apenas caminha ao nosso lado, ele habita em nós. É ele que nos dá poder e coragem em direção a cada passo. Ele nos sustenta enquanto avançamos com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Óbvio que é bem mais extenso, mas assim, é um resumo geral do que a gente vai encontrar nesse trimestre, né? Tratar exatamente o quê? De relacionamento com Deus. E a primeira lição tem um título, Enfrentando a Realidade. E o seu verso para memorizar está em João 15:9, diz assim, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Lá na quinta-feira a gente vai chegar nesse verso. E já inicia esse primeiro estudo dizendo assim, como está o seu relacionamento com Deus? Está firme, vivo, cheio de significado? Você tem investido tempo nessa conexão, buscando a palavra inspirada de Deus e conversando com Ele como amigo pessoal? Se sim, quanto tempo tem dedicado a isso? E no finalzinho diz assim, nessa semana, que é esse primeiro estudo, nós refletiremos sobre o nosso relacionamento com Deus e o que a Bíblia diz a respeito. Só avançaremos quando encararmos a realidade e aceitarmos a solução divina, que é o que a gente vai ver. E como tradição, que o pessoal está gostando muito, a gente vai ver aqui a imagem da lição dessa semana, né? E essa imagem aí já me foi logo para João 15, né? Quando Jesus falou, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta. E tudo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer da videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, este dará fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, né? E lembrando desse texto de João, quando a gente olha para esse ramo solto, né, que a gente vê aí uma cruz e a videira toda conectada à cruz, mas tem um raminho solto aí que está se distanciando, digamos assim, está desligado, como se o vento estivesse levando, né? E aí eu acho que esses versos de João aqui explicam bem a imagem dessa semana, né? Permanecer na videira é o quê? É dar frutos, né? Podemos dizer que a fé, ela nos mantém na videira, né? E os frutos são os resultados exatamente o quê? De permanecer nessa videira. Mas a fé em quem? A fé em Cristo, que está representado aí pela cruz. E eu sei que a Ruth já fez a observação. Você sabe o que eu achei interessante? Esse raminho solto. Sim. Que normalmente você diz assim, ele saiu porque ele não estava se alimentando, né? Aí não estava permanecendo alimentado pela seiva da planta e tudo. Mas eu vi uma outra coisa nesse raminho que foi solto. Eu até comentei contigo, né? Uhum. Porque, claro, ele representa isso. Se eu planto algumas frutas lá em casa, né? Sim. E o tomate, eu perdi um tomateiro todinho porque veio um bichinho e sugou toda a seiva. E começaram realmente as folhas a cair. Mas quando eu olhei para essa folha, eu também pensei no seguinte. Porque lá em Mateus diz assim, se teu olho te escandaliza, arranca fora. Então, talvez essa folhinha que cai seja também a ação de Deus
desprendendo de você. Quando você se relaciona com ele, você tem que abandonar coisas antigas. Sim. Então, sejam coisas antigas que estejam se desprendendo de você. Que tipo de coisa? Aí eu fiz aqui. Um hábito que não combina mais com o propósito, um novo propósito de vida. Uma relação que impede o crescimento. Uma mentalidade que te prende. Uma ferida antiga, uma dor que ele quer curar. Então, algo que não podia continuar crescendo junto com você. Então, às vezes, o que cai não é você, é aquilo que te impedia de frutificar mais. Então, esse raminho também pode ser... Pode representar. Você está aqui aquilo na videira, mas aí jogado tem... fora da sua vida. Você permanece, mas tem coisas que você joga fora. Você tem que abandonar. Olha, sai daqui, é isso mesmo. Porque, Wesley, uma macieira precisa dizer assim, ei, botar aqui a plaquinha, ei, eu sou uma macieira. Não, você sabe que é uma macieira pelo fruto. Então, o cristão também não precisa ficar gritando, eu sou cristão. Por quê? Porque pela vida dele, estilo de vida dele, as obras que ele pratica, vão estar de acordo com a fé que ele professa. Então, não cabe na cabeça de ninguém ficar pensando que as obras vão salvar alguém. As obras são resultado de que tu já está salvo. Então, assim, tem muito a ver com isso também, né? Questão, assim, de fruto, a árvore, né? Dá para passar um bocado de coisinha, né? Mas vamos parar porque é a lição. A lição do domingo, ela tem o título Nossa Condição. Eu achei interessante como ela começou abordando, porque ela faz uma seguinte pergunta: o que Jesus diria sobre o seu relacionamento com ele hoje? Talvez diria que está firme, ou reconheceria que no passado esse relacionamento já foi mais forte? O que Jesus diria sobre o seu povo nestes últimos dias da história? Na verdade, ele já disse em Apocalipse 3, 14 e 22, que é a mensagem à igreja de Laodiceia, que até a gente comentou na lição passada, que a igreja de Laodiceia é uma igreja histórica, porque ela existiu, mas ela também é uma igreja tipológica, porque ela representa a igreja na fase atual, né? E Apocalipse 3, versos 14 a 17, nos diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Ao anjo, entenda ao mensageiro. Depois a gente pode até explicar isso daí numa outra ocasião, mas não é aqui. É o nosso foco no estudo. Mas ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você nem é frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pela leitura desses textos, né, Anderson, qual é a condição espiritual do povo de Deus? Eu acho que a condição... Wesley, deixa eu fazer uma proposta a vocês. Pois não. Antes da gente começar a entrar, porque vai ser praticamente só sobre Laodiceia, né? É porque tem pessoas que não conhecem essa contextualização. Deixa eu dar só uma pincelada em cima da questão das 7 igrejas. É bom, concordo. Dá para botar aquela imagem, Daniel? Questão da escatologia. Esse quadro aí tá naquele livro do pastor Caldeirão que a gente inclusive sorteou. Sim. Né? Estudo de Apocalipse de Daniel. Preste bem atenção na data aí, ó. Nós temos desde o ano 31, aí vai do ano 1844 até os nossos dias ou até a volta de Jesus, né? Sim. Então, são cidades reais, cidades que existiram na Ásia Menor, né? Algumas delas eu acho que até existe ainda, né? Não sei. E preste atenção, elas correspondem a um período histórico da igreja, que é dentro de um período histórico, mas também elas trazem uma característica do que era a situação espiritual do cristianismo ao longo da sua história. Cada época, né? Isso não quer dizer que a igreja de Laodiceia, ela não traga características de Éfeso. Sim. Entendeu? Ou as de Éfeso não têm características de Laodiceia. Apenas elas têm umas características específicas porque elas trazem, se você for olhar nesse quadro, elas trazem elogio, elas trazem repreensão, elas trazem conselho e trazem promessas.
né? Claro que o tempo não vai permitir, a gente não vai falar das primeiras. A gente vai se concentrar no estudo de hoje só da Laodiceia, né? Então, o período dessa igreja de Laodiceia, essas cartas, elas foram entregues no mesmo tempo. E elas foram lidas em todas as igrejas. Distribuídas no mesmo tempo. Não foi a partir de tal ano, não. João as escreveu e as entregou, né? Qual é a grande situação da cidade de Laodiceia? A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica, porque no Império Romano, essas cidades, elas se tornaram, havia outras cidades, havia outras igrejas em cidades lá da Ásia, haviam, mas essas se destacaram porque elas eram de grande movimentação, de comércio, elas estavam em pontos estratégicos na estrada que conectava, né, várias estradas até a questão do próprio Império. E havia também o fato de elas serem já bem avançadas em desenvolvimento e tudo, o Império Romano tinha uma atenção especial sobre elas. Sobre essas cidades. Então, a elas era exigido, por exemplo, que houvesse adoração ao imperador, que houvesse templos onde o imperador fosse reverenciado. E aqueles que não faziam esse culto de adoração, eles sofriam perseguições e até morte. Entendeu? Então, por isso que diz assim, eu sei onde você perdeu a sua fé, quiser você voltasse para o seu primeiro amor. Aí diz aí fala da adoração, né? No caso de Laodiceia, houve um grande terremoto mesmo. E o Império procurou os administradores de Laodiceia e perguntaram a ela se queria que houvesse dinheiro, porque ela ficou muito destruída. Ela desprezou porque ela era tão rica que ela mesmo se autossustentaria. Nós não precisamos de ajuda. A questão da água, porque Jesus usou o termo, aí onde vem o orgulho, né? Não quero tua ajuda porque nós somos autossuficientes, né? Para entender o linguajar que Jesus usou. Sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada. Exatamente. Eles tinham também umas águas que ela era conhecida porque ela recebia águas geladas que vinham dos montes, né? E ela recebia também águas quentes, termais. Então, quando essas águas no aqueduto, que eles construíram de mais de 10 quilômetros de aqueduto, quando elas se juntavam, elas se tornavam mornas. Então, ela era conhecida pelas suas águas mornas, né? Também era conhecida pela sua produção de um colírio famoso, né? Acho que era uma escola de medicina muito famosa que tinha, e eles desenvolveram um colírio, né? E tinha também, ela era muito conhecida por uma lã negra, que ela tinha e que ela fazia um tecido a partir dessa lã negra, né? E era também conhecida pela parte do ouro, né? Aliás, essa lã, ela era muito famosa e cara. Então, eles trabalhavam com produtos que eram bem refinados e valiam muito a peso de ouro. Naquela época, eles não tinham essa troca que a gente tem hoje de você ter uma mercadoria e você ter o dinheiro e você me dá o dinheiro. Funcionava na troca. Então, vamos entender isso também. Quando Jesus chega para eles, compre, esses detalhes não aí, era dar dinheiro. Isso. Vamos trocar alguma coisa, né, nessa relação? Então, eu achei interessante a gente dar um pouquinho dessa contextualização. Porque a gente vai compreender muita coisa exatamente, né? Por conta desse contexto todo. E é interessante, se vocês prestarem atenção, a igreja de Laodiceia, ela tem uma repreensão. Tem duas igrejas que não têm repreensão aí, que é a de Esmirna, né? E a igreja de Filadélfia. Mas a igreja de Laodiceia, que é a que nós vamos conversar, é a repreensão que Jesus dá para ela. Por que a gente está dizendo que Jesus dá? Porque, na verdade, Apocalipse começa com Jesus se apresentando e Jesus falando para João e Jesus dando essa mensagem para que João escrevesse. Então, Jesus faz uma repreensão à igreja de Laodiceia. Quer dizer, você diz que você é rico, que você é abastada, que você... né? Mas você é miserável, mas você é cega, mas você é nu. Presta bem atenção o que é que Jesus está utilizando, né? Era aquilo que era de produto de riqueza deles. É. Conselho, ele dá conselho a todas.
a Laodiceia, ele dá o conselho, que eu vou olhar aqui, porque acho que aí está melhor do que o que eu tenho aqui. Compra de mim ouro refinado, né? Que seria... O que é que esse ouro refinado? É fé mais amor, né? E aí diz Vestes assim, compre brancas. vestes brancas, que é a própria justiça de Cristo, né? Porque colírio. a veste deles era o que? A Sim, base da lã negra, né? negra. Aí diz o colírio, que é o quê? É o Espírito Santo, né? Que é por quê? Porque que dá discernimento, Sim. né? E aí diz, ser zeloso e arrepende-te. Né? Quer dizer, seja zeloso. Você não está sendo zeloso, você não está tendo discernimento. Arrepende-se. Aí ele faz uma promessa para todas, inclusive para a igreja de Laodiceia. Ele diz, o vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quer dizer, ele não faz uma reprimenda porque quer dizer assim, vou te disciplinar porque você não tá fazendo o que é correto. Não, ele disciplina porque ele ama. Ele ama aquela igreja. E a gente vai entender que igreja é essa. Pelo tempo, né, que a gente vê lá, Sim. Seria a igreja o tempo espiritual da igreja, que se formou a partir do ano de 1844 e vai até a volta de Cristo. Então, aqueles cristãos exclusivistas, eles vão dizer assim, se baseando em determinadas falas, né? Eu estou falando aqui do adventismo, né? Certo. Algumas falas dentro dos escritos de Ellen White vão dizer que Ellen White disse que a igreja de Laodiceia era exclusivamente a igreja adventista. Em nenhum momento ela disse isso. Em nenhum momento ela disse isso. Em outra oportunidade, a gente pode citar até as referências onde ela falou sobre isso aí. A grande questão é que o povo remanescente é um povo grande. Não é só a igreja adventista se percebe como remanescente. Mas não é só a igreja adventista que é remanescente. Então, assim como não é só a igreja adventista que está como o povo da Laodiceia. São todas as igrejas que estão dentro do cristianismo, da atualidade até a volta de Cristo, que estão fazendo parte disso daí. A nossa relevância, aqui eu estou falando para nós, né, adventistas, a nossa relevância como o povo dos últimos dias, como o povo que tem uma missão profética, é exatamente a missão profética. Que seria qual? Nós batemos na tecla que os 10 mandamentos guardam a vigência na sua integridade. O 4º mandamento, ele é vigente, entendeu? E a gente abraçou o fato da gente querer ser também reparador de brecha. Levantar as verdades de Deus que conforme o profeta Daniel e João disseram, né? Os dois, um complementando o outro, que seria derrubada por terra. Então, nós nos entendemos nisso, como o povo que tem essa missão de falar da vigência dos mandamentos do Senhor na sua integridade, né? Mas é isso a nossa relevância. Sem nenhum tipo de exclusivismo. Mas isso não nos torna exclusivistas. Na igreja adventista não tem isso no seu escopo, não. Né? Isso são pessoas que porque tem pessoas que fazem esse tipo de interpretação. Causam uma confusão muito grande, né? Então eu queria só dar essa pincelada aí pra gente agora, o meu amigo antes, desculpa aí. Foi muito bom, porque assim, esse paralelo que a irmã trouxe da realidade da igreja de Laodiceia no passado faz com que essa mensagem ela seja autêntica para o tempo do passado, que serviu para aquelas pessoas da igreja de Laodiceia, como também serve para a igreja do tempo presente. Porque se você analisar, imagina essa mensagem chegando para pessoas que viviam numa realidade de abundância, sem problemas de escassez. Exatamente. E você escuta a mensagem dessa não faz sentido. Porque eu não me enxergo assim. Uhum. Você tem que entender pela ótica de quem está ouvindo uma repreensão, que a Bíblia diz que o Senhor repreende. Mas agora você se para dizer o seguinte, como é que eu estou recebendo uma repreensão que eu não enxergo como uma repreensão? E esse é um dos grandes problemas. Incomoda, né? Que ele pode ter chegado à percepção do povo da Laodiceia do passado, como também chega para muitos do tempo atual, que eles não se enxergam na condição de morno. Por quê? Porque quando você olha
a repreensão não diz que ele é uma pessoa que está em déficit de alguma coisa. Ele diz que você é miserável. Ele diz que você é cego, pobre e nu. E aí ele fala, poxa, peraí, será que eu não estou fazendo nada de bom? Qual tem que ser o meu defeito? O que eu estou errando aqui? Porque eu acho que eu estou certo. Só que aí você vê, o próprio Jesus disse que não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas. E você vê que num cerne dessa questão aí, você olha que tem muita coisa ligada a questões materiais. E você percebe que a igreja Laodiceia, como a irmã falou, que não é exclusividade só do povo adventista, hoje em dia nunca se pregou tanto sobre prosperidade. Exatamente. E muitas vezes esse tipo de mensagem ele leva ao ser humano a lhe entender que ele pode de alguma forma resolver os seus problemas e que Deus simplesmente é uma pessoa que está ali para abençoar, para prover, para dar as ferramentas, para dar o meio. Então Deus ele vira uma pessoa ali como se fosse um gênio da lâmpada. Um sócio. Exatamente. E não como algo que está ali para me orientar, para me corrigir, para me repreender e para me encaminhar para toda a verdade, para toda a justiça. E é isso que Deus advertiu a igreja de Laodiceia, que ele também adverte para a igreja do tempo presente. Porque, como diz em Apocalipse, que é isso que a gente entende que de fato a igreja de Laodiceia é a mensagem do tempo do fim, o versículo fala assim, é um dos textos que é muito usado em muitas pregações, mas fala assim, eis que estou à porta E bato. Se você olhar as mensagens para as outras igrejas, era como se ele dissesse, olha, eu vou vir, eu estou me aproximando. Só para a igreja de Laodiceia, ele usa a expressão que ele já estou na porta. Então, é uma mensagem para o tempo do fim. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele não está vindo, ele já está na porta. Então, é uma mensagem que tem um nível de urgência diferente. E é engraçado essa questão da condição de mornidão, né? Essa questão espiritual. Porque assim, o ímpio sabe que está no caminho do mal. O justo, ele, né? Se a pessoa realmente for sincera e justa, ela sabe que está no caminho do bem. Mas o morno, ele pensa que está no caminho do bem, entendeu? Só que ele está totalmente enganado da condição dele. Verdade. Não é verdade? E assim, e aí é a grande dificuldade, por quê? Porque aí ele não reconhece a necessidade da mudança, entendeu? E essa é a condição que eu acho que é uma das condições mais enganosas que pode existir, porque um pecador consciente, ele pode sentir a necessidade de mudança, só que o morno convicto não. Então, um pecador consciente diz assim, eu sinto a necessidade de mudança. Mas um morno convicto, ele diz que não. Acho que é por isso que Jesus fala assim, ó, você é rico, porém você é miserável, você é infeliz, você entendeu? Então, e um outro detalhe, você pode ver que o morno, ele transita em dois ambientes, né? O morno, ele tá frio, ele consegue transitar. Tá quente, ele também consegue transitar. Ele não se define, ele não tem a consciência da sua condição. Por isso que é tão... eu acho que talvez o estágio mais perigoso que a pessoa possa existir é esse da mornidão, entendeu? Nunca se teve tantos meios de se acessar a palavra de Deus e por meios, né, como podcast, de vídeo, de arquivos digitais e coisas desse tipo. Mas as pessoas assim, eu já tô cheio de conhecimento, o mundo tá repleto. E as pessoas não buscam. Mas aí é que tá. Aí é que tá o perigo. Você achar que você tá bem espiritualmente porque você tá lendo a Bíblia todo dia. Aí Entendeu? Porque você tá indo à igreja, né? Todo dia ou nos cultos irregulares, né? A questão é o que tá te motivando a ir à igreja. O que está te motivando a ler a Bíblia? Se você está lendo a Bíblia para você ficar só sabido... É porque parece que a fé virou algo que assim, virou moda, né? Não é isso? Exatamente. A fé virou moda. E às vezes a igreja virou um clube social. Olha, Wesley, quando uma pessoa se aproxima de mim e vem conversar sobre a Bíblia no intuito de ficar... só abrindo questionamentos, sabe? Eu começo a observar. Quando eu vejo que a pessoa... A motivação da pessoa é só essa daí, meu irmão, eu saio logo de perto. Porque a ideia dessa pessoa é só medir conhecimento. É só, sabe? É só o formalismo, é só a exteriorização. Não existe
aquele prazer de ler a palavra, você está entendendo? E de se enxergar, né? É a questão da autossuficiência. Como existem cristãos autossuficientes? Conheci um casal que eles começaram a conversar comigo, mas você sabe quem foi Agostinho? E você sabe quem foi Heráclito? Você sabe quem foi? Aí eu só calada comigo, só prestando atenção. Aí eu disse, esse daí só é conhecimento, tá só medindo. Não sei não, deixa que eu faço pós-graduação de história E claro que eu tive disciplina de tudo isso daí, né? Aí ela disse assim, me diz uma coisa, eu queria o que a igreja adventista quer disso aqui, assim. Eu disse, você quer saber mesmo? Quero. Pois, já que você gosta tanto de estudar, tá aqui, ó. Vai estudar isso aqui. Sente sozinha, conversa com o Espírito Santo, presta para iluminar e vai estudar isso aqui. Aí a pessoa disse assim, mas você só dá texto para estudar isso, você não gosta de estudar? Pois estude e peça o Espírito Santo, porque se focar só nessa questão, para você ficar medindo conhecimentos, não vai te dar o fruto do Espírito, não vai. Ou seja, um tempo presente onde muitas pessoas às vezes estão cheias de conhecimento, mas vazias de fé e de amor. De experiência com Deus. Exatamente. O que Cristo quer é experiência. Você vê que a grande repreensão que ele fez, quando ele fez falando sobre dos 2 grupos de pessoas, ele disse, muitos virão e dirão. Não foi em teu nome que nós profetizamos, que nós curamos e expulsamos demônio. Aí eu quero dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meu irmão, ele não disse nem pecado, ele disse iniquidade. Isso é importante. Eu não vos conheço. Isso é importante que a irmã falou, porque isso cai exatamente com o que a gente está lendo aqui, que a gente viu sobre a questão de estar ligado à videira. Se você observar que a diferença entre o ramo que vai ser cortado e o que não vai... Todos os dois estão ligados na videira. Agora um dá fruto. Pois é. Isso, Todos os dois estão ligados na videira. Então você dizer que essa pessoa ela não está ligada à videira, tá, mas aí ela não dá fruto. E aí diz que a Bíblia fala aqui, ó, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Então é ele que limpa, ele que poda. E ele que faz germinar. Exatamente. Agora eu tenho outra passagem na Bíblia que é bem interessante, que é a parábola das 10 virgens, né? Isso. Quantas dormiram? As 10. As 10. As 10 dormiram. E qual foi a grande diferença entre as 5 e as 5? Todas tinham azeite. Exato. Que na parábola o significado era o Espírito Santo. Mas qual foi a diferença de uma para a outra? Dos 2 grupos? A prudência, a porção extra ali, né? O azeite. Entende? Então não é nós. Quem está conosco. Quem está conosco. É isso mesmo. Quem está conosco. É por isso que a gente vai ver aqui algum... E a perseverança, a questão da vigilância, sabe? De vigiar. A questão é vigiar. Se vigiar. A gente precisa se vigiar. O interessante também dessa questão que a irmã falou, da parábola das virgens, é que a gente sabe que a gente faz um paralelo, né? Que a Bíblia usa que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a gente usa esse paralelo de que a lâmpada é a palavra de Deus, né? Só que o conteúdo ali, a gente fala do azeite e o Espírito Santo, né? Que é ele que nos guia em toda a verdade do estudo da palavra. E aí Jesus fala assim, se vocês guardarem as minhas palavras, ou seja, se você estiver guardando ali a palavra de Deus, vocês vão permanecer em mim. Então imagina, você levou a porção, mas aí alguém roubou a tua lamparina, que é ali, né, onde colocava o azeite. Ou seja, você tem que guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é essencial. A irmã, quando falou aqui sobre pessoas que estudam, procuram conhecer mais sobre a palavra, não tem nada errado nisso, né, irmã? Ela sabe disso, que ela é uma pessoa que gosta muito de ler a Bíblia. A questão é com qual intuito? Exatamente, qual a motivação. Tudo é motivação. Tudo é motivação, Jesus sempre olha o interior do ser humano. Então, ele diz assim, o ato de você adulterar não é quando você pratica, é quando você já faz nascer aqui dentro do coração, né? Porque os judeus, eles diziam que o pecado ele só existe quando você
entra na ação, né? Mas Jesus não, Jesus chegou dizendo que não, ele começa aqui, né? Agora, Wesley, é interessante, antes da gente avançar, né? Jesus dá soluções, né? Ele Isso, faz que é o tudo 18 isso, e ele 19, diz os problemas né? Verso dela, 18 e 19. que é exatamente a segunda questão, né? Da lição de domingo. Aí ele diz assim, você busca em mim o que é verdadeiro, puro e santo, né? Quer dizer, o ouro fino, ele representa fé genuína, amor puro, caráter moldado por Deus, valores espirituais que não se corrompem. Então ele diz assim, troque toda a tua riqueza, laodiceano. Vamos, compre de mim ouro, compre de mim colírio, né? Compre de mim isso aí. Para Quer que dizer, de troque, fato venha com a seja sua rico. autossuficiência, me traga toda a sua riqueza, que no final de contas não vai servir para nada, que eu vou te dar de volta tudo isso daí. E ele diz assim, no verso 19, diz assim, eu repreendo, disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Ou seja, ele diz assim, olha, vamos tomar uma atitude, né? Você tem que sair desse seu estado de mornidão. Aí eu fiz na hora assim, é aquela história de você sair da zona de conforto e tomar iniciativa. Antigamente tá numa cidade serrana e tá aquele friozinho, a gente tá deitado com cobertor, bem morninho, né? Aí ele disse, mas eu tenho que me levantar, né? Eu tenho que me levantar e sair desse estádio de... É isso que Jesus está dizendo, ó, tá tranquilo aí, mas você tem que tomar uma iniciativa. Então, eu disse, ó, eu repreendo e disciplina aquele que ama. Então, o quê? Seja zeloso e arrepende-se. Toma a iniciativa para você seguir e aí o que é que acontece? Vem a solução mais à frente, né? Quando ele mais na frente a gente vai ver no verso 20, assim como eu venci, né? E estou sentado no trono ao lado do meu Pai, né? Desejo que você também esteja comigo. E a lição de segunda, né? Tem exatamente falando sobre continuação, né? Que ele fala de repreensão, arrependimento e recompensa, né? Aquela questão que você levantou, escutou a porta e bate, né? O tempo urge, né? Na verdade, o tempo urge. Eu estou aqui fora, eu estou batendo, eu cheguei, né? Isso. No verso 20 que eu estava falando, ele diz assim, Jesus, eis que estou à porta e bato, né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele comigo, né? E aí, como é que a gente pode fazer, né? Que a lição pergunta, para que essa promessa de Jesus se cumpra em nós? Eu achei interessante quando ela disse que Jesus, ele quer ter um relacionamento conosco, né? E eu falei eu encontrei há algumas semanas atrás uma pessoa que era da Índia, né? E aí eu conversando com ele, e aí a gente tava querendo encontrar coisas em comuns entre a fé, né? A dele e a minha. E ele queria entender um pouquinho sobre o Deus que eu sirvo, né? Eu falei, rapaz, o mundo aí tem tanta informação na internet e tal, mas às vezes o mundo não quer ver o que tá na internet, ele quer conhecer através de você. E é uma coisa que eu achei muito interessante, assim, que eu falei pra ele e ele falou assim pra mim, que interessante, eu não tinha parado pra pensar nesse lado. É que a maioria dos deuses, eles querem, no sentido, né, utópico da coisa, adoração, veneração. E esse Deus que você serve, você me falou que ele é um Deus vivo, ele é um Deus que te ama e ele é um Deus que quer se relacionar contigo agora e para sempre. Por isso que ele vai voltar, né? E aí essa questão que eu fiquei pensando, eu falei, e por que Deus gosta tanto dessa questão do relacionamento, né? É porque Deus, aí a lição fala aqui, que Deus ele não quer que a gente só o busque quando a gente tem necessidade de alguma coisa. Mas tem prazer de estar com ele, pela presença dele. Tu entende? Porque se eu vou, que nem o pessoal ia para Baal, Astarote, os outros deuses, só quando eles queriam a chuva, quando queria fertilidade, alimento. Isso aí realmente... É só uma troca, né? É um Deus com D minúsculo. Favores, né? Exatamente. E o Deus que a gente serve é um Deus grandioso e amoroso. E o intuito dele é justamente isso, é criar criar em nós a sua imagem e semelhança. E eu acho que é isso que há muitas vezes quando a gente tá assim nessa questão dessa mordidão aí, nesse aspecto, a gente não sente necessidade de realmente comprar esse ouro refinado, de vestir essas vestes aí que não é nossa, é dele. Para que cubra as nossas, né, mazelas e nossos pecados. Mas se a gente olhar para nossas próprias obras, nossos métodos, a gente vai começar a se afastar do Salvador.
achar que a gente não precisa dele. Ou só procurá-lo quando a gente precisa de alguma coisa. E não é esse tipo de relacionamento que Deus ele pretende para seus filhos, né? É porque ele é bem diferente dos outros. Os outros, eles precisam ser motivados a conceder alguma coisa, né? E já no caso de Deus, não. Deus tem motivações próprias para nos conceder. É a motivação do próprio amor. Ele ama tanto o ser humano que ele veio, habitou entre nós, se revestiu da nossa própria natureza, viveu a nossa experiência para que através da própria vida dele, ele vencesse e ele nos resgatasse numa condição que a gente caiu. Porque nós caímos numa condição miserável. Foi miserável. O pecado é uma coisa horrível. O pecado, nós não éramos mais nem para existir. Só existe humanidade porque tem Deus no controle. Tirasse a mão de Deus do controle da humanidade... Eles já tinham se... Você vê o caso que você me mandou daquele filho, que o pai matou a mãe, foi para a cadeia, foi só o pai sair da cadeia, o filho foi lá e matou. Caso de mãe que pega a sua filha, entrega a sua bebezinha para um traficante em troca de drogas. Não existe o amor no ser humano, não existe. Por quê? Porque o ser humano se destituiu de Deus, se alienou de Deus. O que ainda existe é a presença do Espírito Santo que Jesus deixou aqui. Então, aquelas pessoas que têm apreço por Deus, que amam as coisas de Deus, elas aceitam a autoridade do Espírito Santo na sua vida. Então, elas ainda têm um certo controle da sua própria maldade. Mas se tirar o Espírito Santo de nós, nós não prestamos. Nós temos uma natureza caída, que não gosta de Deus naturalmente. Entendeu? Que não gosta de justiça naturalmente. É a presença de Deus que faz dentro de nós existir valores de Deus dentro de nós. Então nós temos dependência de Deus. O ser humano, quando ele quer se alienar de Deus, ele se destrói. Porque quem é que passa a mandar na vida dele? O mal. Nós vivemos num grande conflito mesmo entre o bem e o mal. É real isso. As pessoas que não querem saber de Deus, elas vão ser dominadas pelo ser que gosta do mal. E a vida delas vai ser controlada por isso, por individualismo, por ingratidão, por egoísmo, por falta de amor. Você está entendendo? E é contra isso por isso que Jesus veio, para nos dar essa liberdade dessa condição caída. Então, nenhum outro Deus que a humanidade acreditou fez isso. Primeiro que eles não eram reais, não existiam, eles são fruto realmente da mente humana, que criou Deus segundo o próprio interesse. Mas o Deus que o cristão serve é um Deus vivo, é um Deus que tem motivações próprias para amar o ser humano. Ele ama até quem trai ele. Ele ama até quem matou na cruz. Quando as palavras de Jesus na cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? Aquilo ali foi uma motivação plena de amor de Jesus. E distribuindo graça, ali todo arrebentado, de sofrimento, de rejeição, de humilhação, de dor. Ele foi capaz de dizer, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, assim, nós servimos a um Deus de amor, que é a parte de terça-feira. Que é exatamente que a gente já entrou. Porque, assim, que tem um título Amor Eterno, né? E a lição, ela diz assim, que eu achei também bem apropriada. Para muitos, a batalha mais difícil é reconhecer sua fragilidade, admitir a própria incapacidade, aceitar a repreensão de Jesus, arrepender-se e receber com os olhos espiritualmente abertos as vestes da justiça. Mas a gente diz assim, Jesus entende a luta que travamos contra o pecado e promete nos ajudar. Aí esse Apocalipse 3:21 que diz, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono.
né? E que vitória é essa? E que vitória é essa, né? E o vencedor é aquele que caminha em relacionamento com Jesus. E que vence a cultura do mundo. E que vence a cultura do mundo. Que vence a cultura do mundo. O mundo é um mundo que diz que você não pode fazer passado para trás, que você tem que levar vantagem, entendeu? Que você tem que o individualismo te traz coisas. Então, quando Jesus fala, é de todas essas coisas mesmo que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E ele mostra aqui, através do amor, esse amor eterno, qual é o desejo dele? É um desejo de relacionamento, né? E a lição vem trazendo vários textos aqui em Gênesis 2, 7, 3, 8 e 10, fala sobre Adão e Eva. Gênesis 5, 24, Enoque. 6, 13, Noé. 12, Abraão. E em Êxodo, que trata assim da aliança com o seu povo, ele fala o quê? Exatamente textos que falam sobre relacionamento, não é isso? Olha que interessante esses textos que a lição deu, né? O primeiro foi Gênesis 3, 8, 10... Não, foi 2, 7. 2, 7. Quer dizer, Deus cria com proximidade de toque. Deus fez, foi moldando. Ele cria com proximidade de toque. Olha, é um Deus relacional. Gênesis 3, 8, 10. Deus busca o ser humano mesmo após o pecado. Que aí o ouvinte pode ver essas passagens e ele dá uma olhada. Depois, no comentário, a gente vai colocar os textos. Ele pode dar uma olhada. Gênesis 5, 24. Deus anda com quem anda com ele. É a história de Enoque, né? Aí, Gênesis 6:3, Deus fala claramente quando há propósito. É a história de Noé. Gênesis 12:4, Deus chama, promete e guia. É a história de Abraão. Êxodo 34:29, Deus transforma quem passa tempo com ele. Que é a história de Moisés, né? Que voltou com o rosto iluminado porque andou com Deus, né? Então, esses textos, eles mostram que Deus cria com intimidade, busca mesmo quando pecamos, caminha ao nosso lado, fala e orienta, chama para propósitos maiores, transforma pela comunhão. Deus não é um Deus distante, Ele é presente, próximo, relacional e ativo na vida humana. Qual outro Deus, dentro da história da humanidade, fez isso com o ser humano? Que, na verdade, a grandeza de Deus engrandece o ser humano. E você vê aí a expressão amor eterno, né? E você vê assim que fala, por exemplo, na lição, ela usa Jeremias 31, né? Isso. Eu gosto muito desse versículo. Ele diz, com amor eterno eu amei, por isso com bondade eu atraí. E aí Deus promete que vai edificar de novo. Mas aí essa questão que Deus ele tem essa visão para com a humanidade, como foi citado aqui, desde o Éden, e foi passando por vários momentos, né, daí, tanto no povo no deserto, o povo de Israel, nos períodos de cativeiro que passaram, como também a igreja. Isso mostra que Deus ele não tem exclusividade com algum tipo de pessoas, mas com características. Isso. Né? Eu conversei recentemente com uma pessoa que falou, não, para mim a Bíblia ela encerra ali no Pentateuco, porque Moisés falava face a face com Deus e Deus escolheu Moisés e aquela coisa toda. Eu falei, poxa, então quer dizer que Deus ele só falou até ali e depois pra frente você não acredita mais que Deus não tinha mais interesse em falar com ninguém? Não, tudo que Deus tinha pra falar ele já falou com Moisés. Então tudo tá ali. Eu falei, nossa, esse Deus ele é um Deus assim que ele é de poucas palavras, né? O seu Deus, né? Porque o Deus que eu conheço, ele é um Deus que ele era ontem, hoje e será eternamente. E ele se relacionou no passado e continua ainda se relacionando com cada um de nós através do Espírito Santo. Agora, obviamente, temos a Bíblia com várias histórias, com vários relatos de demonstrações do caráter e do poder desse grande Deus. E das suas também, vamos dizer assim, vontades para cada um de nós. Cabe cada um estudarmos a sua palavra e vermos o que Deus já revelou. Porém, Deus ainda continua se comunicando com o seu povo. E é por isso que eu vejo esse amor de Deus eterno nesse relacionamento que ele teve e ainda tem com sua igreja, com seu povo. Que ele quer restaurar isso. Ele diz que vai edificar, porque a igreja é dele. Não é? Jesus, ele é a pedra fundamental da igreja. Não é? E aí eu acho muito bonito isso para você entender que ele diz assim, que e as portas do inferno não prevalecerão, porque ele ama de fato por quem ele morreu.
E ele disse que foi ele que prometeu isso. Então, muitas vezes a gente fica assim preocupado. Ele é o cabeça da igreja. Não, porque a igreja está perdida, está lá Laodiceia. Como diz a Bíblia, né? Diz assim, quando o Senhor vier, achará porventura fé na terra? Porque a gente fica olhando, não, o povo tá demais, ninguém quer saber mais das coisas de Deus. Os cultos, ninguém vai mais pros cultos. Né? Antigamente era que era bom, hoje e tal. E você fica pensando que a igreja tá aparentando que vai... Aparenta que vai cair, mas quem prometeu é fiel. Então é isso que a gente também tem que colocar no nosso coração, que a nossa... Para eu resumir essa questão, finalizar essa parte aqui, é dizer o seguinte, a nossa principal, vamos dizer assim, atribuição hoje é buscar o Espírito Santo de Deus todos os dias. Porque se a gente não estiver ligado a Cristo, estudando sua palavra, e a necessidade, acho que é a palavra que eu queria dizer, a necessidade urgente da igreja dos últimos dias é buscar o Espírito Santo. Eu acho que essa tem que ser uma mensagem enfática para esses últimos dias, que a igreja precisa realmente buscar a presença do Espírito Santo, clamar realmente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo final. Né? Nós precisamos saber que nós somos pecadores, nós precisamos saber que nós dependemos de Cristo para uma eternidade, e é só através da justiça de Cristo, e nós precisamos saber que tem um juízo rolando hoje, né, sobre nossas vidas. Então, e que quando Jesus voltar, já vai para executar esse juízo. Ele não vem mais para dar uma segunda chance ao ser humano, não. Já é para executar. Né? Então, o cristão mesmo, ele não tem medo do juízo final, ele não tem. Porque o juízo final não é para o cristão. O juízo final é para quem vai realmente receber a pena justa do juiz, né? Do grande juiz do universo, né? Gente não pode falar só dessa questão do lado amoroso de Deus, não. E eu tem que falar da justiça que ele também... Eu falei esse termo aí, de a gente buscar o Espírito Santo, porque se você olhar o resumo da lição assim, é uma palavra que várias vezes se repete, é a palavra permanecer, o verbo, né? Permaneça. Sabe quantas vezes a lição fala? 10 vezes nesses de João 15, de 1 a 9, aliás, a 11, né? São 10 vezes que ele enfatiza o verbo permanecer. E se a gente não tiver com o Espírito Santo, a gente vai se desanimar, viu? Como muitos hoje aí, nas trincheiras da fé, têm se desanimado por conta A parte de quarta-feira é só sobre permanecer. Só permanecer, ó. Eu vou fazer a leitura aqui, porque a gente enfatizou, né? João 15, de 1 a 11, diz assim, ó. Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhe falado. Aí começa, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Aí continua, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem fruto, assim como mostrarão que são meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja completa, né? Ou seja, permanecer em Cristo é o quê? A única maneira de permanecer na vida. E na vida prática, como seria essa permanência em Cristo, né? Pode ser o cultivar de uma intimidade com Deus, claro que vai passar pela leitura da Bíblia, vai passar pela oração, vai passar pelo relacionamento diário e permanente.
né? Você não precisa fechar a porta para poder fazer uma oração, não precisa determinar tal hora eu vou orar, não. Você pode estar fazendo o que você estiver fazendo e conversando com ele. Vocês devem experimentar isso. Eu experimento isso demais. Eu experimento. Tem momentos que eu me percebo, eu digo, vale, eu estou conversando com Deus. Você está entendendo? De repente eu estou lá conversando com ele. Você está entendendo? Muitas vezes eu estou conversando deitada ali na cama, eu adormeço e quando eu acordo de manhã, é como se eu quisesse recomeçar, dar continuidade a um momento que eu acabei adormecendo e, né? É uma coisa que passa a ser automático na vida, né? É aceitar a poda de Deus. Sabe aquela poda da folhinha que cai? Pois é aceitar a poda, porque vê a disciplina como um cuidado amoroso que nos tornará mais fortes. E é produzir frutos visíveis, atitudes que refletem o caráter de Cristo no dia a dia. É buscar alegria nele, não em bens ou status, mas na presença constante de Jesus. Estar ligado a Cristo é viver em dependência contínua dele, permitindo que sua vida flua em nós e produza frutos que glorificam a Deus. No verso 5 também, quando Jesus diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso mostra também o quê? Um outro aspecto. A gente entender da nossa dependência espiritual. Verdade. De Jesus, né? Para quê? Para que aí ele comece a fazer uma transformação interior na gente. E aí lá no verso 11, quando ele fala da alegria, né? Porque ele diz assim, tendo dito essas coisas para que a minha alegria esteja com vocês e a alegria de vocês seja o quê? Completa. Então ele está dizendo que eu quero que o resultado seja um gozo completo, seja uma vida marcada de paz, de propósito. Então, quando a gente faz essa alusão e essa ênfase aqui de Jesus, de permanecer nele, permanecer junto a ele, entendeu? É exatamente o quê? Porque todos esses aspectos vão fazer o quê? Vai fazer com que tudo aquilo que a gente pensa, tudo que a gente fale, seja nutrido pela presença de quem? Pela presença de Cristo. Verdade. E você vê que esse fruto, né, que a gente falou aqui, ele não é para a glória nossa, né? Não. Ele é para a glória de Deus. De Deus. Tanto que você vê aí, assim, ó, em 1 João 5,3, ele fala assim, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Aí você para assim, né? Como alguém me pergunta pra você, mas rapaz, como é que tu consegue guardar o sábado? Aí por quê? Porque Deus te amou primeiro e por amor a ele, não porque você quer ser salvo, não é pra sua glória, é por obediência, por amor você faz. Aí quando envolve amor, aí isso aqui faz sentido, que ele diz, não é difícil de guardar. Porque quando tem amor, rapaz, tu gastasse um dinheirão danado aí com esse negócio do teu filho aí, com tua filha, não sei o quê. Não, mas pra mim isso aí foi um prazer, foi um amor, é um amor. Quando tem amor, você não tem que pesar. É por isso que faz sentido essa questão de dizer que não é difícil de guardar. Porque no período que as pessoas estão dizendo que é difícil abandonar os prazeres, as coisas desse mundo, mas quando envolve amor, nada fica difícil. Nada fica difícil, é verdade. Entendeu? O Anderson já tinha falado sobre o Espírito Santo, né, a nossa necessidade do Espírito Santo, porque a lição da quinta fala da seiva, e do amor também, né? E do amor. E ela diz assim, a seiva da videira é como o Espírito Santo em nossa vida. Podemos ser como um ramo seco, sem vigor, mas quando decidimos passar tempo com Deus, o Espírito Santo flui em nós como a seiva que vem das raízes e nos leva à vida de modo que começamos a crescer. E aí tem essa passagem de Lucas 11:13, que certa feita eu parei uma noite refletindo sobre ela, sabe? Diz assim, ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, ou seja, Amém. Rapaz, é só pedir. E aí eu fiquei, olha, vocês que são maus, ou seja, por amor, né, fazem tudo pelo filho de vocês. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àquele que os pedirem, né? E a lição pergunta, né? Ela fala de outros textos aqui, né? Qual é a mensagem central aqui, né, Anderson? Eu grifei aqui que ele diz assim, que o Espírito Santo é quem promove o nosso crescimento espiritual.
e ele garante que estejamos realmente vivos e conectados à videira. Porque a gente pode parecer, né? Mas a gente tá ali um pezinho, como a irmã disse assim, para voar, o vento bater e voar. E aí é isso. Mas aí quem que vai fazer isso, né? Como a Bíblia diz. É ele no final que vai fazer a separação do joio e do trigo. É ele que vai peneirar ali e não tal. Cabe a nós, não né? Cabe a não nós. cabe a nós. Mas a gente tem que fazer esse autoexame de dizer, Senhor, eu quero me chegar mais perto de Ti. Me envia o Teu Espírito Santo para que possa fazer a mudança necessária na minha vida. E é só pedir, né? Exatamente. É só pedir. Aí por isso que aqui diz, por isso devemos pedir todos os dias a presença do Espírito Santo para estar conosco aqui na terra, para cumprir esse propósito dele ser o consolador na nossa vida, dele revelar Jesus para nós, nos convencer do pecado, como a irmã disse, e guiar-nos de toda a verdade. Se a gente não entender que quem faz esse papel é o Espírito Santo, a gente vai continuar achando que só por ler a Bíblia a gente vai alcançar esse relacionamento com Deus. Mas quem faz essa ligação, como a lição está querendo dizer, a seiva, é o Espírito Santo. Então, sem ele, a gente vai ficar só sendo conhecedor. E a Bíblia diz, não nos tornei somente o quê? Ouvintes, mas o quê? Praticantes. E quem dá essa capacidade da gente ser praticante é o Espírito Santo de Deus. Porque senão a gente vai saber muito conhecimento, vai se tornar ouvinte, mas não vai ser praticante. E isso que é o fruto. Porque a seiva tem o seu papel, né? Que é o quê? Que é você, ela leva o alimento. Então, se a seiva, ela nutre, então esse papel do Espírito Santo é o quê? É nos nutrir diariamente. Exato. Porque senão, assim, aqui é a parábola que diz, né? O homem que construiu, que ouviu e fez o quê? Que a Bíblia construiu a casa sobre a rocha. Ele diz assim, o homem prudente é aquele que a Bíblia usa a expressão que ela diz assim, aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Então é ouvir e praticar. Aquele que ouve a palavra de Deus, medita e pratica, né? E a Bíblia está cheia de salmos aí, como o Salmo 1 também fala, né? Que medita de dia e de noite. Então é importante a gente estudar a palavra de Deus, mas a gente tem que não somente ser ouvinte, mas praticar. E quem nos move a praticar é o Espírito Santo de Deus. Mais um comentário, Ruth? Não, a gente pode. Não, mas aí, se quiserem fazer mais um comentário para a gente ir encerrando, fique à vontade. A parte de sexta-feira, ela traz 4 questões, mas eu destacaria aqui uma questão que seria, que é a questão número 3. O que aconteceria se orássemos com mais fervor e frequência pedindo o Espírito Santo? Aí eu coloquei, né? Se orássemos com mais fervor e frequência pedindo o Espírito Santo, a Bíblia sugere que experimentaríamos uma transformação profunda, tanto pessoal quanto comunitária. Porque olha aí a ação do Espírito, não é para individualismo, para você se empavonar de poder. Hoje eu fui buscar as medicações da minha irmã. Minha irmã é especial, ela tem esquizofrenia infantil, né? Ela tem 75 anos, mas ela se comporta como uma criança de seus 8 anos, entendeu? E eu fui buscar a medicação dela. E é num posto onde tem muitos pacientes deficientes mentais, né? Wesley, eu senti uma tristeza tão grande, Anderson, de ver aquela quantidade de pessoas, né? Assim, sem domínio da sua própria mente, sabe? E eu vi casais idosos cuidando de filhos doentes, entendeu? E eu fiquei pensando assim, como esses pais devem se preocupar quando eles morrerem, quem vai cuidar da filha e tudo, né? E eu comecei a pensar um monte de coisa, né? Aí eu disse, meu Deus, agora eu entendo por que é que o Senhor não concede o Espírito Santo de qualquer jeito e para todo mundo. Porque hoje você vê crentes inventando que estão cheios do Espírito Santo, falando uma língua estranha, rolando no chão, pagando pessoas para fazer de conta que passaram por um milagre. Você está entendendo? Tu imagina se fosse dado livremente o Espírito Santo? Como não iriam explorar vidas de pessoas assim? Verdade. Nós não estamos preparados realmente para ter o Espírito Santo ainda em nós.
porque nós não temos ainda o vazio de nós mesmos. Já Deus não vai derramar o Espírito Santo sobre uma pessoa que não está, uma pessoa despreparada espiritualmente, uma pessoa arrogante, uma pessoa cheia de, sabe, dessa vaidade religiosa, não vai. Ele controla tudo. Ele chegou e disse, há um momento que eu vou dar o Espírito Santo, fiquem em Jerusalém. Ali ele derramou, porque havia uma missão. Então, só vai, a gente diz, tem que pedir o Espírito Santo, tem que pedir, mas por que você quer o Espírito Santo? Para que é que você vai querer o Espírito Santo? Aí eu disse, Senhor, eu agradeço, porque tu és tão sábio. Porque se o Senhor desse o Espírito Santo para nós iríamos querer aqui exercer cura sobre a vida dessas pessoas e estaríamos tudo dominando essas pessoas de uma outra forma. Então, a gente quer o Espírito Santo, mas vai precisar passar por uma reforma muito grande. E é interessante que essa reforma, quem dá é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, agora, mas isso lá em Joel, a gente sabe que vai chegar o momento que o Espírito Santo vai vir como nunca, mas aí é uma missão específica. É para a obra de Deus, não é para a obra humana. Então você está pedindo o Espírito Santo para quê? Para ser alguém que estará a serviço de Deus, ou você está pedindo o Espírito Santo para se vangloriar, para se enriquecer, para se empoderar? Entendeu? Então, claro que Deus observa tudo isso. Deus observa tudo isso. Então, Deus não dá nem o dom de cura para todo mundo por causa disso também. Então, Deus, quando Jesus diz assim, o Pai daria muito mais, mas vocês não sabem pedir. O não saber pedir é exatamente isso. A gente não tem condição ainda, de maturidade espiritual, de pedir a Deus o que Deus quer dar para nós. Nós precisamos muito sair do espírito de Laodiceia. É por isso que a lição aborda a questão de Laodiceia. É por isso que eu acho que o espírito de Laodiceia não é uma coisa que pode estar vinculada só à igreja adventista, como tem algumas pessoas que pensam. É a cristandade como um todo, que precisa realmente sair dessa mornidão espiritual. Ter relacionamento com Deus. Porque executar milagres, como a Bíblia diz, não é sinônimo de ter relacionamento. Exatamente. Porque diz assim, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome curei enfermos. Mas ele não tinha relacionamento, sabe por quê? Porque ele diz, não vos conheço. Não tinha relacionamento. Então, em nome de que eles estavam expulsando demônio? Em nome de que eles estavam fazendo cura? Né? É isso mesmo. Mais alguma coisa, Anderson? Não, encerra aqui. Vamos encerrar. Ótimo. Ruth, para a gente encerrar, você poderia orar? Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigada, Jesus, por tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor nos concede, por misericórdia e graça, Senhor, esse dom de termos, ó Deus, a tua palavra, de aprendermos de ti. Pai, nos ajude. Nos ajude porque nós não sabemos nem pedir, Senhor. Nos ajude através do Espírito Santo a cumprir em nossas vidas o teu querer, a tua vontade, para que possamos, ó Deus, ser instrumentos em tuas mãos. Dirige as nossas vidas, nos ajuda a enxergar, Senhor, o que anda na nossa mente, nos nossos corações, para que possamos, Senhor, confessar aquilo que nos afasta de ti e com humildade, Senhor, a aceitar a tua intervenção em nossas vidas, a tua disciplina, a tua, Senhor, exortação. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com sabedoria e humildade, a vivermos para ti, para a honra e glória do teu santo nome. Entregamos nossas vidas e as vidas, Senhor, de cada ouvinte que entrará em contato com esse estudo. Te pedimos as tuas bênçãos especiais sobre eles, Senhor. Usa-nos, pois, para a tua honra e para a tua glória, e vem para nossas vidas, Senhor, para que possamos, ó Deus, sermos esvaziados de nós mesmos e que tu cresças, Senhor, e que a gente diminua. Em teu santo nome, Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.